Agora, vamos entrar nas questões dos lances polêmicos relativos à arbitragem, até porque o Leblin está aqui esperando a gente entrar nesse assunto, tem que justificar também aqui a presença dele. A gente vai mostrar os 3 lances para a gente analisar e ter um veredito. O primeiro deles é no gol do São Paulo, quando o Pablo Maia rouba a bola do Richard Rios e é atingido nessa imagem aí na perna pela sola da chuteira. Depois tem uma foto com até as marcas desse lance na perna, só que ele levou apenas um cartão amarelo, Leblin. Bom dia, Domitila. Graças a você, Éder, PVC, aos amigos que nos acompanham. Esse é o primeiro, talvez tenha sido o grande erro, ao meu ver, da arbitragem na partida. Né? Primeiro que ele não tem nada que falar depois com o jogador, se saiu o gol, então, porque não é isso que diz a regra. A regra diz que você não vai punir 2 vezes se for em questão de jogo brusco. Tá? Para mim, aí é uma agressão. O fato de ele pegar a bola primeiro não dá o direito depois de levantar, pegar uma solada de cima para baixo. Eu mostraria o cartão vermelho, ok? Porque eu não acho que o árbitro, se ele fez isso, ele está equivocado. Primeiro que ele não tem que dar explicação para o jogador por que expulsou, por que não expulsou, ok? Mas, ao meu ver, esse foi o grande erro da arbitragem no jogo. PVC, a gente tem um superchat aqui da Cláudia Folho, muito obrigada. Em euro, hein? Estamos chique. A Cláudia diz aqui, ó, a entrada do Maia não pode ser punida pela Federação Paulista de Futebol? A entrada do Maia, essa entrada que a gente mostrou aí. Do Rios? Eu não acho que tem que levar para o tribunal para reapitar o jogo. Eu acho que o árbitro pode ser punido se a comissão de arbitragem considerar que ele cometeu um erro grave ao não dar cartão vermelho. Mas, assim, o árbitro está ali para apitar o jogo. Você pegar um lance que ele recebeu o cartão amarelo e levar para o tribunal reapitar o jogo, já aconteceu, mas me parece um equívoco. O tribunal é para você julgar lances que o árbitro não viu, agressão. Ali é um lance que, para mim, é cartão vermelho. Deveria ser cartão vermelho, mas o árbitro entendeu como cartão amarelo, ele apitou o jogo. Agora, o segundo lance de reclamação do São Paulo é no gol do Palmeiras, marcado de pênalti pelo Veiga, quando o goleiro Rafael disputou essa bola aí com o zagueiro Murilo. O árbitro não marcou nada, Leblin, mas depois ele foi chamado pelo VAR e aí voltou atrás e deu o pênalti. Bom, aí o VAR, ao meu ver, age com correção, ok? Que me dá a impressão que o próprio posicionamento do Murilo encobre, que o Rafael não acerta a bola em nenhum momento. Eu não consigo entender a discussão desse lance. O pênalti é claríssimo. Não é que ele dividiu a bola e a cabeça do Murilo na mesma situação. Ele atinge só a cabeça do Murilo. Quem cabeceia é o Murilo. Olhando a jogada, a impressão que eu tenho é essa. O árbitro está encoberto pela cabeça do Murilo, ele não consegue ver onde que o Rafael atinge, e aí sim o VAR age com correção, porque o protocolo diz o quê? Fora do campo visual do árbitro. Ponto. E o árbitro vai lá, vê o lance de vários ângulos. A penalidade, para mim, nesse caso, é claríssima, não há discussão. E para você, PVC? Não, para mim é pênalti de VAR. É o pênalti que você só vê com o VAR. Se não tivesse VAR, não tinha pênalti. Mas é pênalti. A partir do momento que você tem o VAR percebe que houve um soco na cabeça do Murilo e que ele não atingiu a bola, ele chama o árbitro para ver porque é lance de VAR. É o pênalti de VAR, mas é pênalti. Agora, o terceiro lance é também já no final do jogo, num suposto pênalti não marcado nessa imagem aí, do Piquerez no Luciano. O árbitro também mandou seguir, e aí quando ele foi chamado pelo VAR, dessa vez ele não marcou nada, Leblin. Bom, primeiro que o VAR não tem que chamar para nada. Eu não consigo entender por que o VAR chamou nesse lance. Ao contrário do lance do Rafael e do Murilo, que há uma situação fora do campo visual do árbitro, o árbitro está de frente. O árbitro vê o lance. O árbitro interpreta, porque aí tem um problema na regra 12 e nas novas determinações, o árbitro tem que julgar se havia o equilíbrio, se os jogadores estavam disputando ou não a bola, a distância de um para o outro, se um dos caiu primeiro. E aí eu consigo justificar a marcação e a não marcação. Na minha visão,
Há um toque, sim, tá certo, do Murilo na perna, e eu marcaria a penalidade. Agora, repito, não é um lance para o VAR. Alguém vai falar assim, você está sendo incoerente. Você tem o VAR no jogo. Foi pênalti. O árbitro não viu. E o VAR não tem que chamar? Não tem que chamar porque não está no protocolo. Nós não temos o direito. O VAR não pode apitar o jogo. O papel do VAR não como alguns acham, fazer justiça. Porque justiça é uma coisa muito subjetiva. Loeb apitando o jogo no campo, na visão que o árbitro tinha, eu marcaria a penalidade. Eu acho que tem uma coisa que, só para avalizar o que está dizendo o Loeb, e a impressão que dá é exatamente essa, que o Candansan vai pro VAR e se irrita com o chamado do vídeo, do árbitro de vídeo. Por quê? Porque o árbitro de vídeo chama para ele ver o que ele já tinha visto. Tem um lance polêmico recente de Palmeiras e São Paulo, que é um lance do Luiz Flávio de Oliveira, de um suposto pênalti do Gustavo Gomes, que o Péricles Bassol chama para o vídeo e que o Luiz Flávio volta e desmarca o pênalti. Também era um lance de interpretação, como esse é um lance de interpretação. Mas naquele caso, o Péricles Bassol se explicou que ele tinha marcado o contato por baixo, não em cima. E ele disse, não, peraí, se foi pênalti, foi em cima. Você está marcando embaixo? Para mim não foi pênalti, mas assim, se foi em cima. Embaixo não tem contato. E aí passou a ser factual. E aí o Luiz Flávio mudou a decisão. Aqui é absolutamente plausível marcar o pênalti. É o que o Loeb está dizendo. Só que a imagem mostra claramente, no vídeo inclusive, que o Candansan está de frente para a jogada. Ele aparece no vídeo enxergando o contato. E ao enxergar o contato, ele interpretou como não penalidade. Então, se o árbitro de vídeo, ao chamá-lo, diz, olha só, a perna do Piquerez pegou a perna do Luciano, o Candansan disse, eu vi. Isso que você está me dizendo, eu já vi no campo, na velocidade do jogo. E eu interpretei que não foi pênalti. Que houve o contato, mas que não foi faltoso. Então, não é um lance de VAR. E aí o Candansan pareceu, inclusive, sair irritado pelo chamado. Como quem diz, cara, vocês estão me chamando para ver o que eu já vi? Já marquei que não foi pênalti. E por isso ele voltou atrás. Quando o Júlio Casares diz que o Candansan não marcou esse pênalti por ter sido covarde, eu acho que é exatamente o oposto. Ele tinha acabado de marcar um pênalti polêmico para o Palmeiras, ele estava no estádio só com São Paulino, 55 mil, ele foi chamado pelo VAR e teve a coragem de não marcar, porque ele tinha visto o lance de outro jeito. Mas foi pênalti. Na opinião de muita gente, pode ter sido pênalti. Mas na opinião do árbitro, num lance interpretativo, não foi pênalti, não é lance de VAR. Ô, PVC, só se você me permitir, até eu falei, mas foi o Piquerez, eu acho que aí nós poderíamos, os presidentes do clube, eles têm que também ter responsabilidade e começar a questionar por que o VAR age de forma diferente, tá certo? Em lances que são interpretativos quando não deveria, mas infelizmente a gente continua com a cultura que quando é a meu favor, ok? Eu fico na minha. E quando é contra, eu vou questionar. Então, o VAR no Brasil, o instrumento VAR, que é um caminho sem volta, ele não prevê em nenhuma das 104 páginas do seu protocolo que ele entre em lance interpretativo. É esse o problema que nós estamos tendo. E vamos continuar tendo, porque eu entendo que os presidentes de clube têm sim uma responsabilidade muito grande de cobrar por que o nosso VAR tem ações que estão fora do protocolo. Exatamente. Recebemos mais um superchat aqui, ó, do Paulo Rebonato, em dólar agora. Que é isso, hein? Merecemos muitos likes por essa audiência super qualificada e super internacional. Ele diz o seguinte, PVC, houve uma entrada igual no Verón por um jogador do Flamengo e nem amarelo levou. E a gente tem aqui a nossa enquete, quem tem razão nas reclamações. É uma enquete difícil de responder, porque são muitos aspectos, né? Tem a parte dentro de campo, dos erros da arbitragem,
e tem a parte dos bastidores, da entrevista coletiva, etc. Mas, por enquanto, PVC, 66% acham que o São Paulo está com razão, 21% acham que nenhum dos dois e só 13% estão do lado do Palmeiras. Não, eu acho que nas reclamações de arbitragem são 3 lances diferentes. O São Paulo, vou repetir o que eu disse agora há pouco sobre o Júlio Casares. O Júlio Casares tinha todo o direito de se manifestar contra a arbitragem. O problema não é a reclamação. Eu vou discordar dele em uma jogada, vou concordar em outra. Na minha opinião, o pênalti no Murilo foi pênalti. O pênalti do Luciano eu marcaria, mas o VAR não era para chamar. É interpretação. Não é um absurdo não marcar o pênalti. E o lance do Richard Rios é cartão vermelho. E a gente pode variar de maneira democrática nessa opinião. As pessoas têm opiniões divergentes, como a matéria do UOL de hoje mostrou, ouvindo 5 árbitros que têm opiniões divergentes sobre as 3 jogadas. O problema da reclamação do Júlio Casares não é a opinião sobre os lances. O problema é o tom raivoso da entrevista. Agora o São Paulo, Éder, precisa vencer o Ituano em Itu na última rodada para se garantir no mata-mata do Paulistão, sem depender dos jogos do Novo Horizontino e do São Bernardo. A gente tem aí a classificação desse grupo D, que é o grupo mais equilibrado. Você vê que São Paulo e Novo Horizontino tem 19 pontos, São Bernardo 18 e Botafogo de São Paulo 12. Os 3 primeiros têm chance de se classificarem e também de terminarem na liderança, Éder. Agora, como é que ficam os bastidores do São Paulo para essa última rodada com toda essa polêmica? Pois é, Domi, e é curioso que o São Paulo, com a vitória parcial do Palmeiras, estava chegando a 21 pontos, mas ainda assim não estava se classificando, podia chegar na última rodada como um time que não estava garantido nas quartas de final, ao mesmo tempo que poderia, na última rodada, conseguir alcançar o Palmeiras e terminar com a melhor campanha do campeonato. Então é muito louca a situação do São Paulo nesse Paulistão. O São Paulo está muito ansioso, Domi, para contar com o Rames por mais minutos. Acho que ontem as polêmicas todas apagaram a grande partida que ele fez. Ele entrou no segundo tempo, deu muitos passes daquele Rames que a gente viu nos melhores momentos, e é um cara que pode desequilibrar para o São Paulo, se o São Paulo conseguir trabalhar ele com calma já para esse mata-mata do Paulistão. Mas para isso vai precisar passar pelo Ituano, né? O Ituano é um time que não está nada bem no Paulistão, mas são nesses jogos que as coisas podem se complicar. Ô, Éder, o Ituano é uma situação curiosíssima, porque o Ituano só ganhou um jogo no campeonato, do Corinthians. O Ituano, a única vitória do Ituano no campeonato é a que elimina matematicamente o Corinthians uma rodada antes do final. O Ituano pode terminar o campeonato salvo do rebaixamento se ganhar 2 jogos, o que eliminou o Corinthians e o que eliminará o São Paulo, se acontecer. Campeonato Paulista, né, gente? Agora, dentro de campo, tentando tirar essas polêmicas da questão PVC, quem mexeu melhor no time e quem foi o melhor em campo? Por favor, JP, roda a vinheta da prancheta. Acho que Pablo Maia e Alisson voltaram a jogar muito bem. Agora, a polêmica, a questão para mim, passa muito pela discussão do Hendrick e do sistema. Você lembra que eu falei na sexta-feira que eu achava que iria jogar com o Gabriel Menino, que só entrou no segundo tempo. E as pessoas estão falando uma coisa que eu discordo do ponto de vista do uso de uma palavra, ala. O Hendrick não jogou de ala, o Hendrick jogou de ponta. O Hendrick jogou aqui. O Palmeiras jogou no 4-2-3-1. Então era Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno e Richard Rios, Hendrick, Rafael Veiga e Zé Rafael, fechando o lado esquerdo, e Lopes na frente. Acontece que nesse formato, quando o Palmeiras ataca, o Hendrick vem da amplitude pelo lado direito, o Veiga vem por dentro, o Zé Rafael vem pela meia esquerda e o Piquerez é que dá amplitude pela esquerda. Então fica um 3-2-5, e o Hendrick ficava dando amplitude pela direita, longe da área. Não era ala, era ponta. E quando perdia a bola, a função dele previa marcar o Wellington, porque o Wellington sobe muito.
no movimento de ataque do São Paulo, o Wellington é o homem da amplitude. E como tinha o Ferreira com o Marcos Rocha, o Henrique tinha que vir marcar o Wellington. Foi isso que as pessoas viram. E aí a confusão de dizer, o Henrique jogou de ala. Não. Acho que foi um erro do Abel escalar o Henrique como ponta, porque isso obrigava a marcar o Wellington. No segundo tempo, o Abel corrigiu isso. Como? Ele puxa o Zé Rafael para segundo volante, ele mantém o sistema, põe o Mike na lateral direita e ele inverte o eixo. Então, quem fazia a saída de 3 passou a ser o Piquerez. E então, o Lázaro, que entrou na ponta esquerda, fazia amplitude pela esquerda, o Lopes com o Veiga, o Endrick vinha para dentro e o Mike é que dava amplitude pela direita. Então, o Endrick ficou mais perto do gol. E quando vinha marcar o Ferreira, quem marcava era o Luan e quem marcava o Wellington, voltando, era o Mike. Então, o Abel tirou essa responsabilidade do Endrick. Mas o Endrick continuou não jogando bem. Ele tomou uma falta na altura do Cox, no comecinho do segundo tempo, e jogou o segundo tempo inteiro com dor. Não jogou bem. Mas no segundo tempo, não foi pela função. E no primeiro tempo, a função foi... Eu acho que o Endrick foi mal escalado na ponta por causa da marcação do Wellington. Em outro jogo, podia jogar nessa função, e já jogou bem. Mas ele estava sobrecarregado com a marcação do Wellington. E muito aberto na ponta. Mas não foi por causa disso. Mas no segundo tempo isso se corrigiu. Ele não jogou bem pela lesão ou porque não jogou bem. Muito bom, PVC. Obrigada, Éder. Obrigada, Leblin, pelas informações, pelas análises. Muito bom ter essa perspectiva de um ex-árbitro também para elucidar aqui os nossos problemas, que vão continuar, né, por enquanto nada for feito. Valeu, gente. Obrigado, Vitinho. Um abraço a todos. Obrigado, Leblin. Obrigado, Hélio.